E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos dar seguimento. O que ocorre? Tem um assunto que ele é interessante, ele é pertinente, ele é necessário, né, quando se trata da informática em si, né, que é o bom e velho hardware e software, né? E todos vocês com certeza aprenderam que hardware é a parte física e software é a parte lógica. Bom, falar de hardware é fácil, você vai lembrar de qualquer peça. Pô, meu mouse está aqui, ó. Pô, meu mouse é um hardware. Meu teclado aqui é um hardware. Ah, Diego, aulinha basicona de informática. Tá. Mas quando se fala do software, falar que é a parte lógica é muito fácil, mas é muito limitado. E é uma limitação que ela atrapalha o cara que por vezes ele está começando a entender sobre o computador e ele não tem a ideia do software como algo aceitável. Ele fala assim, parte lógica, ele grava, ele decora aquilo, mas ele fala, olha, eu não entendi o que é isso, né? Então vamos lá. Quando se fala em software, você basicamente vai entender que software é a parte do computador, né? Vamos dizer assim que das duas partes que se dividem o computador, software é a parte lógica, mas é a parte que contém comandos lógicos. Como assim? O computador é uma máquina, só que ela é uma máquina multidisciplinar, vamos colocar assim. A partir do computador você vai conseguir fazer com que ele execute diversas e diversas tarefas para ti, tá? Num primeiro momento, você fala assim, Diego, mas como é que isso vai funcionar? Quer ver? Eu vou mandar abrir esse cara chamado OpenCOBOL. COBOL, uma linguagem aí de, acho que de terceira geração, uma linguagem bem antiga, beleza? Usada aí do lado do business, né, do lado comercial, mas é o comercial que eu digo banco, né, e é uma linguagem que há muito tempo sempre foi falada que ela morreria e na verdade COBOL está aí firme e forte até hoje, né, até hoje. E assim, eu vou abrir aqui algum código fonte em COBOL e depois eu vou ver se eu consigo passar no mesmo vídeo por Java e C Sharp. Só para vocês entenderem que, opa, o que é o lado lógico da coisa? O lado lógico, basicamente, é a programação lógica que o desenvolvedor, o dev, o developer, o programador faz. Já viu? Você fala assim, olha, hoje eu tenho um dia corrido. Você pega o teu carro, beleza? E você fala assim, olha, eu tenho que passar no lugar A, no lugar B, no lugar C. E em cada lugar você vai ter que buscar alguma coisa ou comprar alguma coisa. À medida que esses locais aumentam e o número de itens que você tanto tem que buscar quanto tem que deixar aumenta, você entende que pode se perder. E aí facilmente você pega o teu telefone celular, você pega um papelzinho, uma cadernetinha lá e sai anotando. Eu tenho que fazer esta e aquela tarefa. E esse organizar do raciocínio é um princípio lógico. E eu falo princípio lógico porque basicamente você quer fazer com que aquele teu raciocínio funcione. Você quer que sei lá, você quer que todos aqueles passos sejam obedecidos para que ao final do dia você consiga fazer da forma correta, você atinja o seu objetivo. Perfeito. Você começou a fazer um pequeno programa, você fez um mapa mental do que fazer de forma encadeada, beleza? Vamos ver aqui na prática. Olha um exemplo, tá? Todas as vezes que se tratar de uma língua da parte lógica do computador, do software, do programa de computador, você vai ter uma codificação envolvida. E essa codificação envolvida, ela sempre, tá? Ela sempre vai dizer ao computador o que ele deve fazer e na ordem como ele deve fazer. Beleza? Então, assim, quando eu abrir um programa qualquer, eu vou acabar abrindo o código fonte desse programa, tá certo? E basicamente, abrindo esse código fonte, eu vou ver, faça esta tarefa, faça aquela outra, faça aquela outra. Beleza? Eu vou começar aqui basicamente
por um programa aqui, deixa eu ver, acho que é o Idades, beleza? Tá aí, então um programinha aqui aberto, beleza? Tá lá, ó. Eu desenvolvi o raciocínio, né? Fui orientado pelo Túlio Márcio aí, grande analista COBOL aí, o cara é fera, beleza? Ó, Túlio, olha o merchan aí, hein? Olha o merchan. Olha aí, né? Lembrando até do Carrapa aí também, que trabalhou com o Túlio. Os caras são fera no COBOL aí, né? A negada dorme com a fitinha do Rambo na cabeça, porque os caras são bravos no COBOL, bravo. Mas vamos lá. E aqui, pessoal, olha, eu tenho uma série de comandos. E vamos analisar bem de perto, que você vai falar assim, tá, Diego, mas a princípio é só um monte de comandos. Agora eu vou colocar esse cara para funcionar e depois a gente vai entender. E você vai ver que esse monte de linhas de comandos são, na verdade, a parte lógica. Como assim parte lógica? Eles têm toda uma ordem lógica e esse tanto de ordem lógica está falando, o computador funcione assim, assim, assim e assim. Beleza? Vamos lá, bem facilmente, olha lá. Basicamente, olha o que vai acontecer. Deixa eu ver se minha fonte aumenta. Ó, vou deixar a fonte bem grande, tá? O COBOL ele é bem diferentão, tá? O cara que já trabalhou com alguma linguagem diferente, tá? Ele vai ver que o COBOL é bem diferentão mesmo. Mas olha aqui, basicamente eu estou com um programa chamado Idades, ele faz algum cálculo atrelado a idades, alguma coisa assim do tipo, tá? E eu tenho diversos dados que vão ser utilizados. E esses diversos dados, tá? Para quem trabalha com programação, acaba chamando de variáveis, beleza? Independente desse código 77, PIC9, PIC-X, não te preocupa com isso, te preocupa com esse nome menor f, maior f, menor m, idade, contador, soma. Esses itens aqui são pequenos espaços na memória do computador. Lembra lá, aula de manutenção, memória RAM, aquele pente de memória, na verdade aquele módulo, né, que era uma placa de circuito impresso, né? E naquela placa de circuito impresso você tem vários pequenos chipzinhos, você tem vários pequenos bloquinhos de memória. Então aquela memória RAM, que ela guarda dados do computador temporariamente, ela serve muito para guardar dados dessas variáveis. E são variáveis porque os dados delas variam, eles são ou eles podem ser modificados ao longo da execução do programa. Você vai entender melhor. Quer ver? Quando eu até falo de variar, de mudar ao longo da execução do programa, essa variável chamada contador vai fazer isso. Quando eu tiver que fazer uma tarefa, ela vai começar valendo nada. Daqui a pouco ela vale 1. Aí o programa executou de novo, ela passa a valer 2, ela está variando. Daqui a pouco, ó, eu executo de novo, ela passa a valer 3, ela continua variando. Então, tratei de variável, basicamente é um espaço da memória que ele ao longo da execução do computador do programa ele pode receber dados, tá? Eu digo pode porque nem sempre ele recebe um dado novo e daí para frente o programa vai sendo executado e vai trazer o valor que você espera, beleza? Legal. E aqui embaixo, pessoal, tem algumas tarefas que eu peço, tá? Procedure Division, né? Basicamente é uma divisão de procedimentos, de funções, tá? E a minha função principal, minha procedure main, né? Main procedure, tá aqui, ó. Eu peço para mostrar na tela informe num 1. E eu aceito, eu recebo, eu leio esse número. O mesmo acontece com o número 2 e com o número 3. Eu tanto informo para o usuário, quanto eu recebo o número 1, número 2, número 3. Opa, repara que eu tenho uma ordem lógica aí. Eu não recebo primeiro o número 2
para o meu cálculo, depois o número 3 e só depois o número 1. Eu começo a encadear uma ordem lógica, beleza? Então tá, daqui a pouco, esse programinha aqui, olha, eu tinha colocado aqui, ó, qual que é o propósito dele, né? Purpose, entrada de números, apresentação crescente. Eu vou ler três números, número 1, número 2, número 3. E daqui a pouco eu vou conseguir organizar e falar, o número tal é o maior, o outro número é o do meio e o último é o menor deles, beleza? Então tá aqui, ó. E eu tenho um código para isso, ó. Esse código ele analisa o número 1, se ele é o maior de todos, então ele confere. O número 1 é maior do que o número 2 e o número 1 é maior do que o número cadê? Ixi, aqui ficou errado. Acho que é o número 3, na verdade, né? Aqui ficou um errinho, ó. Tô percebendo agora. Deixa eu até aproveitar e corrigir. Deixa eu corrigir aqui, ó. Eu faço um teste, eu vou lá e verifico se o número que o usuário digitou é maior do que o 2 e do que o 3. Ah, se for, o que vai acontecer? Ele vai mover para uma variável chamada maior o valor desse número 1. E ele vai fazer esse teste. Aí depois ele confere. O número 2 é maior do que o número 3. E conferindo, ele começa a guardar nessa variável maior, WS maior, nessa variável WS meio e nessa variável WS menor, os valores dos números, do maior dos números, do número do meio e do menor dos números. E aí tem toda uma ordem lógica para isso, tá certo? E aqui, ó, daqui a pouco, ao final, que ele organiza todo mundo, olha, repara que o código não é pequenininho, tá? O que acontece? Ao final, eu peço tanto para ele fazer um cálculo para mim, beleza? Para somar o valor maior e o menor, tá certo? E depois eu peço ele para diminuir um pelo outro. É uma função qualquer. Imagine que esse programa precisaria que isso acontecesse. Ao final de tudo, beleza? Eu posso imprimir algum dado, fazer algum tipo de ação. Quer ver? Eu vou salvar aqui. Olha lá, ó. Vou mandar executar. Deixa eu ver. Olha, ele deu algum erro aqui. Ah, tá, melhor. Esse aqui, deixa eu fechar. Perfeito. Eu vou abrir o outro aqui que faz o programa, faz a mesma tarefa. Quer ver? Deixa eu só testar aqui se ele vai rodar certinho. Quer ver? Eu já mandei testar logo de uma vez, tá? Porque ele é um programa que tem a lógica, todo o passo a passo, muito próximo do anterior, beleza? Olha lá, digite sexo, né? Deixa eu ver. Sexo é só M ou F. Olha, vocês estão vendo que aqui embaixo, pessoal, já é a execução do meu programa, tá? Ó. Digite sexo, M de masculino. Qual a idade? 39. Digite o sexo da próxima pessoa, feminino. Qual a idade? 30. Digite o sexo do próximo, feminino. Qual a idade? 41. Vou dar um Enter. Ó, pede para digitar o sexo da próxima pessoa. Masculino. Qual a idade? 50. Ao final, tá aqui, ó. Esse programa aqui, ele só basicamente, deixa eu ver. Ele está com algum erro aqui, ó, que ele deu 1049, tá? Mas esse programa fez uma soma ali, quer ver? Deixa eu ver. Que engraçado. 39. Algum item aqui não ficou totalmente funcional. Mas, gente, deu para entender a primeira ideia? Quer ver? Para ficar melhor, o raciocínio melhor, eu vou abrir outro aqui, mesmo procedimento, vou aqui em Open. Gera arquivo. Deixa eu ver esse ordenar. Eu acho que ele está funcional. Tá, esse aqui está funcional. Quer ver? Ó? Eu vou executá-lo primeiro. Eu vou fechar esse carinha, tá? Mas vocês conseguem entender que à medida que, um exemplo, essa palavra aqui, ó, esse texto, digite o sexo, ele estava aqui, ó. Em algum momento eu peço, digite o sexo.
digite a idade. Aí reparou que daqui a pouco ele volta e pede tudo de novo. Por quê? Porque eu tenho um loop aqui, eu tenho um comando que ele fala: enquanto tal condição não for verdadeira, enquanto o meu CNT, o meu contador não for igual a 4, vá recebendo dados. Aí você fala, mas meu contador vale quanto? A minha variável contador, que o seu valor pode variar ao longo da execução, tá certo? Quanto que essa variável tem, né? Tá aqui, ó. 1, ela vale 1. Na verdade, minto, né? Essa variável ela não vale nada e à medida que eu vou executando, ela vai recebendo algum valor. Então, ó, ela não valia nada. Executou uma vez, ela vale 1. Ó. Pede-se para adicionar 1 a ela. Quem não tinha 0, adicionou 1, vale 1. Quem tinha 1, adicionou mais 1, vale 2, 3, 4. E aí sai da condição. Perfeito? Esse de cá vai funcionar melhor. Quer ver? Deixa eu só mandar executar. Vou matar a dúvida aqui. Ele vai pedir aqui todo passo a passo para eu digitar alguma coisa. Quer ver? Vamos lá, meu filho. Ó, informe o número 1. O primeiro número é 40. Ó, informe num 2. O próximo número é 58. E informe o número 3 é o 21. Olha lá, na ordem crescente do menor para o maior, apareceu o 21. Ele é o menor dos três. O do meio, 40. E o maior deles, 58. Diego, como é que chegou nesse resultado? Vamos analisar comigo? Olha lá, eu basicamente tenho variáveis que vão guardar esses dados, perfeito? Olha, isso aqui é legal até, pessoal, para que vocês tenham noção de que fazer um programa de computador não é tão simples. O programador, eu brinco, que ele é um grande professor, ele é um grande instrutor, ele está falando, faça assim, 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 assim e assado. Ele está descrevendo, olha, para que, porque o programador, basicamente, ele vai olhar para um problema e ele vai entender como resolve. Igual, isso é clássico, tá? Quando você começa a estudar programação de computadores, te dão problemas muito simples. Cozinhar um ovo. Ou te dão um problema assim, programador, descreva para mim todo o passo a passo de como eu vou cozinhar um ovo, trocar o pneu de um carro, fazer tarefas comuns do dia a dia. Aí você fala, nossa, que besta. Não, que funcional. Sabe por quê? Se eu colocar aqui 10 pessoas, cada uma vai me falar que ela frita ovo de forma diferente da outra, que ela melhor, que ela cozinha o ovo de forma diferente. Um vai falar assim: "Ah, eu primeiro pego o ovo". O outro vai falar: "Não, eu primeiro pego a panela, eu depois coloco água, eu por último ligo o fogo". Cada um vai ter uma ordem, mas essa ordem lógica ela pode mudar sem nenhum problema, até porque somos pessoas distintas. Só que o que é de mais importante é, por mais que a ordem mude, o resultado tem que ser aquele esperado. Perfeito? Então aqui, ó, eu criei variáveis que recebem diversos valores. Perfeito? Elas a princípio valem zero. Tá? É até fácil de detectar isso dentro do COBOL, porque o COBOL é uma linguagem que a escrita dela é quase que um inglês literal. Então aqui, ó, Working Storage Section, né? Seção de espaços de trabalho, seção de variáveis, né? Olha, Procedure Division, né? Divisão de procedimentos, de funções, é aqui que todo o meu passo a passo vai acontecer. Olha lá, o meu programa começou a trabalhar, o que aconteceu? Ele mostrou na tela com display o que? Informe no 1. Informe o número 1, assim como eu pedi para informar o 2 e o 3. Beleza? E cada um dos valores informados foi lido, foi aceito, foi guardado pela máquina. Então, ó, eu pedi o valor 1 e o recebi, assim como o 2, assim como o 3. Beleza? Tranquilo? E daí para frente, o que eu fui fazendo?
eu vim testando número a número. Beleza? Eu vim testando número a número. Ó. Aqui ó, ficou aquele mesmo erro. Ó. Na verdade aqui número 3. Eu fui lá, assim que eu recebi o número 1, eu falei, computador, dá uma olhada aí. Vai ver se esse número 1 é maior do que o número 2 e ver se esse mesmo número 1 é maior do que o número 3. Aí você fala, Diego, mas eu só digitei o número 1. Melhor. Eu digitei os 3 números e aqui eu já estou começando a analisar. Aí eu confiro. Eu quero achar o maior dos números. Então, o número 1 é maior que o 2. Beleza. E ele é maior do que o 3? Se for verdade, eu já sei que o número 1 é o maior de todos. Não, ele não é maior do que o 2 ou não é maior do que o 3. Então, outro procedimento vai acontecer. Beleza? Repara que à medida que os procedimentos vão acontecendo, dados são movidos de uma variável para outra variável. Então, exemplo, ó, se for verdade que o número 1 é maior do que o número 2 e o número 1 é maior que o número 3, o valor da variável número 1 vai ser passado para a variável chamada maior. E assim vão se sucedendo ações. Daqui a pouco, pessoal, o programa consegue, depois de ter recebido todos os dados, ele faz um processamento. Então, ele sozinho, a partir do código que eu criei, ele vai olhar e vai falar assim, não, então, espera aí, vamos com calma. Eu já consegui entender quem é o número 1, quem é o número 2, quem é o número 3. Beleza? E depois que ele entendeu quem é quem, ele vai avaliar quem é o maior, quem é o do meio, quem é o menor. Beleza? Então todo esse processamento tá aqui, ó. Deixa eu só deixar bem pequeno o código aqui, ó, rapidinho. Mas ó, olhando de longe, ó, tudo isso aqui ó, é um processamento, isso aqui são várias linhas de código, tá? Basicamente que estão falando, olha, faça isso, faça isso, faça aquilo. Beleza? Daqui para frente, olha o que acontece. Daqui para frente eu começo a fazer basicamente o que? Eu vou imprimir dados na tela. Gente, na computação, a palavra imprimir não diz respeito somente a colocar algo em papel, diz respeito também a mostrar um dado. Imprimir é o mesmo que exibir, exprimir, colocar para fora, deixar à vista, tá certo? Então aqui ó, eu mostro na tela com esse comando lógico chamado display. É um comando que faz com que dados sejam exibidos no display da minha máquina, na tela da minha máquina. Então tá aqui, ó, ordem crescente, vai mostrar primeiro o número menor, beleza? Vai aparecer uma vírgula, um espaço, o número do meio, uma vírgula, um espaço, o número maior. Aí tu fala, poxa, é simples. Sim, é simples o raciocínio inicial. E daqui para frente o programa encerra. Então aqui, ó, só para a gente entender melhor, eu vou deixar maiorzinho aqui, vou mandar executar de novo. O programa está compilando, ele está pegando todos aqueles códigos e fazendo com que tudo aquilo ali vire um programa funcional. Beleza? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele ainda está rodando, olha lá. Informe o número 1. Eu vou informar como número 1 um número que seja o menor deles. Vai ser o número 3. Beleza? Não, 3 não, para não confundir. É o número 75. Aí ele pede para eu informar o segundo número. Perfeito? O segundo número vai ser o número 16. Perfeito? Na verdade, como eu queria que o 75 fosse o menor, então vai ser 160. Olha lá. E ele pede para eu informar o terceiro número. O terceiro número vai ser, vamos lá, 700. Vai ser o maior deles. Beleza? Eu vou dar um Enter. Olha lá. Na ordem crescente, vamos ver. Ué. Que engraçado. Não sei se algum número 3 ficou perdido aqui, ó. Beleza? Mas olha, na ordem ficou 160, o menor, 375 do meio, né, e 700 o maior. Mas espera aí, esse 375 não foi digitado, eu digitei 75. Deixa eu mandar executar de novo. Número 1, 12,
número 2, 56 e o número 3, 900. Vou dar um Enter. Ó, agora ficou correto. Ó. O menor dos números, ordem crescente, se é crescente, do menor ao maior, beleza? Então tá aqui, ó, 12 é o menor deles, 56 é logo o próximo número, o número do meio acabou ficando, e 900 é o maior. Beleza? Você tem toda uma ordem lógica para fazer com que o computador raciocine da forma correta. Beleza? Isso aqui é bem legal, tá? Olha um exemplo, né? Se a gente quisesse vir aqui e falar assim, é, aponte o primeiro, aponte o segundo, faça isso, faça aquilo, ia aparecer aqui, tá? Um exemplo, quando o programa encerra, aqui, ó, aparece o que na tela? Aparece no display, ordem crescente, dois pontos e espaço, olha lá, ordem crescente, dois pontos e espaço. Aí depois vai aparecer o conteúdo da variável menor, o conteúdo da variável meio e o conteúdo da variável maior. Beleza? Tá aí bem funcional. Deixa eu verificar aqui se eu vou encontrar ao menos mais um código aqui em COBOL para mostrar para vocês. Quer ver? Xadrez. Aqui eu acho que eu já não vou ter mais nenhum de tão diferente para mostrar, tá? Mas a princípio, a grande sacada é ter esse raciocínio de que a parte lógica está aí, beleza? Depois disso aqui, pessoal, vamos lá. Eu vou fechar esse programinha, um programa usado para criar softwares, tá? Mas eu vou fechar esse programa aqui, ó. E eu vou abrir outro programa. Você fala assim, Diego, a única linguagem disponível no planeta Terra é o tal do COBOL? Não é não, tá? Eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019. Para quem não conhece, o Visual Studio é da Microsoft. A partir dele, consegue-se trabalhar com diversas linguagens de programação, entre elas C Sharp. Tá? C Sharp, linguagem proprietária da Microsoft, também é usada para criar jogos no Xbox. Beleza? É uma linguagem muito boa e funcional, tá certo? Daqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou eu vou abrir um projeto, uma solução. Quer ver? Gente, essa máquina ela ainda não está perfeita, ela ainda está um pouco lenta, tá? Mas ainda vou fazer outros processos de manutenção com ela. E aqui, pessoal, eu tenho diversos itens, tá? Aí eu falo para vocês assim, todos esses, pessoal, todas essas pastinhas aí, basicamente, são programas de computador que foram feitos, tá certo? São grandes testes. Um deles está aqui, ó. Um que eu anotei aqui, ó. Esse projeto aqui, deixa eu mandar abrir. Deixa eu ver. O programa vai abrir, beleza? Vai carregar tudo. Essa daqui é a telinha inicial do Visual Studio, tá? Deixa eu só ele mostrar aqui por inteiro. Então, assim, nesse aqui eu volto de novo ao mesmo raciocínio do hardware e do software, né? Software, parte lógica do computador, é aquela parte que nós criamos, tá? Por isso, pessoal, que por vezes criar um hardware é uma complexidade enorme. Um software é mais simples, tá certo? Deixa eu ver aqui se ele carrega por inteiro. Ele está sendo bem lentão esses últimos dias. Não sei, eu sei que é por conta, claro, de as ferramentas. Sei que é por conta de outros tantos itens, mas vamos lá. Eu não estou vendo. Será que a ferramenta carregou? Deixa eu mandar iniciar aqui. Eu não vi o menuzinho com os outros itens. Deixa eu só ver se ela vai rodar. Deixa eu ver. Aquela história, vai, não vai, sim, não, talvez ou só amanhã. Legal. Ó,
essa telinha que apareceu aqui, pessoal, essa janelinha, assim como é comum dentro do ambiente Windows, do ambiente de computação, né? Essa aqui é uma janelinha que ela foi programada aqui dentro. Ela foi programada dentro do Visual Studio utilizando a linguagem C Sharp. E o Sharp é o bom e velho conhecido de vocês, hashtag. Né? O seu pai vai conhecer como, ou sua mãe, como tralha, ou como jogo da velha, ou quadrado, né? Que para você é o bom e velho hashtag, tá? Eu vou minimizar aqui, olha lá. Esse aqui, ó, é o programinha que foi feito usando a linguagem C Sharp. Olha o que esse programinha tem, ó. Mensagem de erro. Eu vou chamar a mensagem de erro. Quando eu clicar nesse botão, ó, vai aparecer uma mensagem de erro. Mensagem de erro. Ok. Olha lá. Olha como a ordem lógica das coisas funciona. O que que eu quero? Eu quero chamar a mensagem. Cliquei e a mensagem veio. Diego, mas é uma mensagem de erro, então geralmente só tem um OK. Imagine que, sei lá, ela pediu alguma coisa e vai ter que cancelar. Mensagem de erro vai aparecer, beleza? Olha o próximo. Nesse aqui, ó, eu tenho um pequeno texto, eu vou usar uma mensagem informativa. Olha como é que é diferente. Ela não tem isso aqui, ó. Quer ver? Ó, deixa eu dar um não. Olha, a mensagem de erro, o xão vermelho, né? A mensagem informativa, o X não, a letra I ali toda azul, né? Por quê? Porque a pessoa não está brigando com você, ela só está te informando alguma coisa, beleza? Olha lá. E o terceiro, olha, quando você clica, então vem caixas de formatos diferentes também, beleza? Olha lá. Vou fechar aqui. Se eu clico aqui, ó, aumento o tamanho ali da tela, ó. Tudo isso aqui, ó, é possível, tá, de se fazer, até porque não tem nenhum segredo. Então essa telinha aqui com cara de Windows foi feita usando a linguagem C Sharp e a ferramenta Visual Studio, tá? Então tá ali bem tranquilo, beleza? Deixa eu fechar aqui, então, tá, e olha que bacana, tá? Deixa eu fechar. Diego, todo esse código fonte desse carinha aí, ele foi feito em, deixa eu só ele foi feito no C Sharp, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu tô sentindo a. Deixa eu ver. Janela de indicadores. Eu queria ver o código dele mostrar, né? Porque se a gente visse o código fonte, facilitaria um bom bocado o entendimento. Quer ver? Mas, bom, a princípio é isso. Rodou o programa, tá? Eu queria mostrar todo o passo a passo ali. Eu vou fechar esse carinha por enquanto, que é o Visual Studio, e eu vou usar agora uma terceira linguagem que nos permite criar um programa, que está aqui, ó. No menu inicial eu tenho a ferramenta NetBeans, tá? E o NetBeans me ajuda demais com isso. Quer ver? Ele vai abrir e depois dele aberto eu posso procurar algum projeto feito em Java para ser executado, tá? E aí, gente, o que eu quero que vocês compreendam? Que basicamente quem faz os programas de um computador é um programador, é um analista, é uma pessoa que foi preparada para aquilo. Então, enquanto vocês estão sendo preparados para trabalhar com hardware, o desenvolvedor aprende a trabalhar muito com software, beleza? Qual deles que é mais fácil? Olha, não tem mais fácil. É você aprender e resolver seu problema, tá? Diego, legal. Eu estou vendo aqui que o tal do NetBeans apareceu, né? E com esse cara tendo aparecido, nós podemos abrir aqui, gente, diversos programas aqui para testar. Beleza? Olha um exemplo. Do jeito que está aqui, ó, vamos pegar aqui exemplo de programas que foram. Deixa eu vir aqui em arquivo, abrir por ali, eu acho melhor. Ó, isso aqui com essa xicarazinha são projetos feitos em Java, tá? Claro que quando eu falo projetos, pode soar como uma coisa muito grande, mas na verdade são pequenos testes, tá? Esse aqui, ó, Projeto Swing Teste 4.1, olha lá, vou mandar abrir. Ele vai carregar aqui pra gente. Olha lá. Vai terminar de carregar o projeto inteiro,
beleza? E esse projeto ele é muito simples, tá? Basicamente aqui, ó, olha lá, eu tenho aqui, ó, alguns pacotes, eu mando importar algum dado, coloco dados sobre o autor, né, a pessoa que criou. Então olha a diferença. Eu tenho um tanto de comandos em inglês aqui, ó, para a pessoa olhar e prestar atenção, falar assim, poxa, tem muita coisa para aprender, beleza? Então tá aqui, ó. É outra linguagem, essa aqui é o C Sharp, é o Java, totalmente diferente das outras duas, tá? Mas está aqui, ó. Aí eu tenho uma série de comandos, né, que fazem com que o computador obedeça aquele passo a passo. Perfeito? Se eu mandar executar aqui, ó, ele está executando. Vou minimizar aqui. Deixa eu ver se aparece aqui na minha tela aqui. Ó, tá aqui, ó. Eu vou minimizar. Olha, aquele código gerou esse pequeno programa, é tudo teste, tá? Então, ó, ele me pede para colocar um determinado nome, uma determinada senha, aí pede para eu enviar os dados, ó, testando itens, pede para eu apertar um botão tal, olha lá, ele fechou, e ele ainda me permitiria fazer outra tarefa, beleza? Aí você fala, pô, Diego, bacana. Então, assim, basicamente, pessoal, quer ver? Deixa eu até pegar outro projeto aqui. Deixa eu ver o nome de um que eu havia separado, que era um bom. Gente, são pequenos testes para mostrar, tá? Ó, o projeto Swing Test 02. Ó, esse carinha aqui, ó, é um que eu sei que está bem completo. Olha lá, quer ver? Pá. Gente, e assim, cada código-fonte, cada linguagem de programação vai ter as suas peculiaridades, as suas palavras reservas. O A fala que a linguagem dele é boa, o B fala a mesma coisa, olha. E aqui eu tenho todo um passo a passo de como vai fazer tal coisa, como vai executar tal coisa. Beleza? Então, assim, é bem bacana, bem simples, bem funcional, tá? Então, Diego, dentro do meu programa, eu quero deixar tal item invisível. Você pode fazer. Eu quero fazer isso, fazer assado. Cara, você que é o programador, é você quem determina como a coisa vai funcionar, tá? Você é que cria a parte lógica da história. Beleza? Então, assim, as pessoas só têm que ter esse grande cuidado. Lembrar, olha, eu que crio, eu que vou lá e mantenho, eu vou lá e resolvo, né? Quer ver. É fone principal. Perfeito. Beleza? Deixa eu avançar aqui. E olha o legal. Tudo aquilo que aparecia na janelinha tá aqui, ó, o botão tal, o adesivo label tal, beleza? Mas gente, será que deu para entender a ideia de quando eu falo de software, tá? A ideia do software em si tá aí. É basicamente você ter a parte lógica da máquina, mas essa parte lógica existe por um motivo, tá? Um exemplo, ó, esse outro programa aqui que era só um teste, eu dei um nome para ele, ó, teste formulário swing. Gente, funciona, ó. Se eu clico aqui, eu tenho aquelas opções, posso fechar, minimizo. Então, ó, se eu clicar no JButton 1, acontece isso aqui, ó. No 2, eu vou dar um OK. E o 3, ó, o 3 aparece o JButton 3, né? Aparece essa mensagenzinha aqui, beleza? Mas olha o lado legal, vocês viram que usando NetBeans para ali um exemplo para Java, usando a ferramenta aqui para trabalhar com o C Sharp, que é o Visual Studio, você viu que isso ainda toma muito tempo, né? Fazer essa programação, conferir. Mas olha o bacana, você sabe que você está criando, tá, um produto necessário para aquele banco. Isso é bacana, é gratificador, beleza? Então, meu povo, é isso, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não vou ter outras codificações aqui em COBOL para a gente testar. Quer ver?
que não vai resolver. Bom, mas é isso, gente. Mas é isso. Aqui vocês viram que ó, programas vão aparecer aqui, né? Olha lá, esse aqui a gente executou e o de cá, deixa eu ver. Ah, o de cá era outra telinha, né? Eu acho que eu ainda coloquei aqui outro para abrir. Quer ver, ó? Deixa eu fechar. Mando fechar também. E eu vou abrir outro projeto aqui que é o outro, nem sei se eu vou precisar. Eu queria Swing Test 04 Cube 3. Esse aqui é um projetozinho, gente, não foi desenvolvido por mim não, tá? É um projeto pronto ali de um dos livros que eu vinha usando, ó, para dar aula. Olha que bacana. Eu vou mandar executar. Quer ver? Ó, tá aqui, ó. Esse programinha faz isso. Ele fica com os cubos somente rodando, tá? Mas isso, tudo isso aqui é feito por ele. Então esses, querendo ou não, são dados que estão sendo assistidos por aqui, tá certo? Deixa eu fechar. Diego, tem outras formas de usar? Tem, beleza? Mas aqui deu para entender que a gente precisa entender um pouco de código-fonte, tá? Claro, porque você é de TI, tá certo? Pessoal, espero ter esclarecido as dúvidas. Basicamente, hardware é a parte palpável, a que você pega, software é a parte lógica, é a parte que tem diversos comandos lógicos que vão fazer com que as informações sejam armazenadas, organizadas da melhor maneira possível. Beleza? É isso então. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Valeu! No mais, gente, é o que eu sempre peço tá em casa, tá com tempo, vai estudar, vai estudando, isso vai te ajudar demais, beleza? Valeu!